No jantar, a ex-namorada do meu marido olhou para ele e disse: "Posso dar-te um bebê, se quiseres, porque a tua esposa não é capaz disso." Ele virou-se para mim, esperando o silêncio. Em vez disso, sorri e sussurrei: "Segue o teu coração." Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. As palavras saíram da boca de Catarina com tanta casualidade, como se estivesse a oferecer-nos o seu carro emprestado, em vez de propor a destruição do meu casamento. "Posso dar-te um bebê, se quiseres, porque a tua esposa não é capaz disso." Ela disse isto enquanto olhava para Diogo com uma simpatia teatral, a mão esticada sobre a minha mesa de jantar para tocar no braço dele. Eu tinha cozinhado durante 3 horas. Eu tinha posto a nossa porcelana de casamento. Eu tinha aberto o vinho caro e dito a mim mesma que estava a ser madura ao receber a ex-namorada do meu marido, provando que éramos suficientemente seguros para acolher o passado dele sem ameaça. Eu estava errada. Isto não era sobre segurança. Era uma emboscada cuidadosamente planeada e perfeitamente executada, e eu tinha providenciado o local. Diogo não me defendeu. Esse foi o detalhe que mudou tudo. Ele não a calou imediatamente, nem lhe disse o quão inapropriada estava a ser. Em vez disso, virou-se para me olhar com uma expressão que eu não consegui decifrar, algo entre curiosidade e expectativa, à espera de ver como eu responderia a ser humilhada na minha própria casa. Naquele momento congelado, todas as desculpas que eu tinha arranjado para o comportamento dele nos últimos 6 meses desmoronaram-se. As noites tardias no trabalho, os telefonemas secretos, a forma como ele ficava animado e envolvido sempre que o nome de Catarina surgia na conversa. Isto não era amizade inocente. Era uma traição que se tinha vindo a construir durante meses. E eu tinha sido demasiado confiante, ou demasiado assustada, para o reconhecer até que Catarina me obrigou a vê-lo. Sorri para o meu marido e disse 3 palavras que poriam fim ao nosso casamento. "Segue o teu coração." Ele pensou que eu estava a dar-lhe permissão. O que eu lhe estava a dar era corda suficiente para se enforcar e um lugar na primeira fila para assistir a mim atirar-lhe tudo o que ele pensava ser seu. Mas para entender como cheguei àquela mesa de jantar, a acolher a minha própria humilhação com vinho e boa porcelana, preciso de recuar 6 meses, até quando eu ainda acreditava que Diogo e eu tínhamos construído algo que poderia sobreviver a tudo. Até quando eu ainda era ingênua o suficiente para pensar que 14 anos de casamento significavam algo mais do que apenas história partilhada e contas bancárias conjuntas. A nossa vida parecia perfeita em todos os ângulos que importavam para as outras pessoas. Éramos proprietários de uma casa pombalina em Lisboa, que tínhamos renovado nós mesmos, a passar fins de semana a arrancar papel de parede e a discutir bem-humoradamente sobre cores de tinta. Diogo trabalhava em finanças corporativas, subindo firmemente em direção a sócio. Eu geria relações com clientes numa empresa de marketing, um trabalho bem pago que me dava genuína satisfação. Tínhamos rotinas que funcionavam sem problemas. Ele ia ao ginásio antes do trabalho. Eu fazia longas caminhadas aos domingos de manhã. Alternávamos a cozinhar o jantar e víamos documentários juntos à noite. Os amigos diziam-nos regularmente o quão sólidos parecemos. Como era raro encontrar um casal que tivesse ultrapassado os anos difíceis e saído mais forte do outro lado. O que esses amigos não viam era o quanto dessa solidez era, na verdade, apenas silêncio. Quantas conversas tínhamos parado de ter porque era mais fácil discutir logística do que sentimentos. Como a nossa intimidade física se tinha tornado programada e obrigatória em vez de espontânea e desejada. Como tínhamos aprendido a existir no mesmo espaço sem realmente nos conectarmos. 2 pessoas a desempenhar o papel de casal casado, sem examinar se o próprio casamento ainda tinha alguma substância por baixo da performance. As fissuras tinham começado 3 anos após o nosso casamento, quando me diagnosticaram endometriose severa.
Lembro-me de estar sentada no consultório médico a segurar a mão de Diogo enquanto ela explicava as nossas opções limitadas com simpatia clínica. Os tratamentos eram agressivos e não ofereciam garantias. Diogo apertou os meus dedos e disse que resolveríamos juntos, que os filhos não eram o único caminho para uma vida significativa. Eu acreditei nele porque precisava desesperadamente de acreditar. Tentamos tratamentos de fertilidade durante 18 meses brutais. Procedimentos que me deixaram hormonal e exausta, que transformaram o meu corpo numa experiência científica que continuava a falhar. Após a quarta tentativa sem sucesso, sentamo-nos no parque de estacionamento da clínica e concordamos em parar de tentar. Diogo disse que preferia ter-me saudável e presente do que continuar a perseguir algo que talvez nunca acontecesse. Ele disse-o com tanta convicção que me senti grata em vez de culpada, aliviada em vez de inadequada. Fomos para casa naquele dia, abrimos uma garrafa de vinho e falamos sobre todas as coisas que poderíamos fazer sem filhos. Viajar, progressão na carreira, liberdade para tomar decisões espontâneas sem considerar horários escolares ou cuidados infantis. Durante algum tempo, funcionou. Redirecionamos a nossa energia para a renovação da nossa casa, para viagens de fim de semana ao Porto e à Galiza, para organizar jantares, onde servíamos refeições elaboradas e contávamos histórias que faziam as pessoas rir. Tornamo-nos o casal que provava que não eram precisos filhos para ter um casamento satisfatório. Mas por baixo da adaptação superficial, algo fundamental tinha mudado. A perda que tínhamos experimentado juntos, de alguma forma, afastou-nos em vez de nos aproximar. Diogo tornou-se mais silencioso, mais distante, passando mais horas no trabalho e menos tempo envolvido em conversas que iam além do planeamento superficial. Eu atirei-me para a minha carreira e para as minhas amizades, preenchendo os espaços onde a intimidade costumava existir com atividade e realização. Disse a mim mesma que isto era normal. Era assim que parecia um casamento de longo prazo, depois de a paixão inicial se desvanecer para algo mais maduro e estável. Continuávamos a importar-nos um com o outro. Continuávamos a funcionar como parceiros eficazes. O amor tinha apenas evoluído para algo mais silencioso e menos intenso. Convenci-me de que a estabilidade não era apenas suficiente, mas, na verdade, preferível à intensidade exaustiva dos primeiros anos de relacionamento. Depois, Catarina voltou para a vida de Diogo e estilhaçou todas as mentiras confortáveis que eu tinha andado a contar a mim mesma. Ele mencionou-a casualmente numa noite de março, 6 meses antes do jantar que poria fim a tudo. Disse que tinha encontrado uma velha amiga numa inauguração de galeria, alguém com quem tinha namorado na faculdade antes de nos conhecermos. Catarina tinha regressado a Lisboa depois de anos a trabalhar no estrangeiro e estava a fazer consultoria para várias empresas pela cidade. Tinham ido tomar café para pôr a conversa em dia. Ele disse-o de forma tão casual, com tamanha aparente inocência, que mal registrei preocupação. Perguntei se a conhecia da faculdade e Diogo disse que provavelmente não, que tinham terminado antes de eu e ele nos conhecermos através de um amigo comum no último ano. Descreveu-a como apaixonada, mas instável, alguém que tomava decisões dramáticas e esperava que todos os outros acomodassem o seu caos. Eu devia ter prestado mais atenção a quanto detalhe ele se ofereceu para dar sem que lhe fosse perguntado. Nas semanas seguintes, o nome de Catarina começou a aparecer nas nossas conversas com frequência crescente. Ela tinha recomendado um novo restaurante no centro que devíamos experimentar. Ela estava a fazer consultoria num projeto na empresa de Diogo e tinha perspectivas interessantes sobre a dinâmica no local de trabalho. Ela lembrava-se de histórias engraçadas dos tempos da faculdade que o faziam rir de maneiras que eu não ouvia há anos. Cada menção individual parecia insignificante, mas coletivamente formavam um padrão que eu estava a esforçar-me muito para não ver. Diogo começou a verificar o telemóvel mais vezes durante o jantar, a sorrir para mensagens que não partilhava.
Começou a sugerir que saltássemos a nossa rotina habitual de fim de semana para ele poder pôr o trabalho em dia. Embora eu notasse que o portátil dele raramente parecia aberto quando ia verificar. Ele comprou roupas novas, começou a ir ao ginásio com mais frequência, prestou mais atenção à sua aparência de maneiras que não se tinha incomodado em anos. Ficava animado ao falar sobre os seus dias, mas a animação desvanecia-se quando estava realmente em casa comigo, como se estivesse a guardar a sua energia e envolvimento para outra pessoa. Notei tudo isso. Notei e arranjei desculpas, porque reconhecer o que eu estava a ver teria exigido fazer perguntas cujas respostas eu estava aterrorizada de ouvir. Eu disse a mim mesma que ele estava apenas a passar por algum tipo de renovação pessoal, que era saudável para ele ter amizades fora do nosso casamento. Reprimi o desconforto porque tinha passado tantos anos a construir a narrativa do nosso relacionamento sólido e maduro que admitir que algo estava errado parecia admitir o fracasso. Então, Diogo sugeriu que recebêssemos Catarina para jantar. E eu fiquei sem desculpas para evitar enfrentar a realidade. Ele apresentou-o como um sinal de confiança e maturidade, prova de que éramos suficientemente seguros no nosso relacionamento para acolher o passado dele sem nos sentirmos ameaçados. Ele disse que Catarina tinha mencionado querer conhecer-me, que se sentia estranha em reconectar-se com ele sem conhecer a esposa. Parecia razoável. Parecia algo que um casal saudável e bem ajustado faria sem hesitação. Então, concordei, mesmo enquanto algo no fundo do meu estômago se contorcia num aviso que recusei reconhecer. Passei 2 dias a preparar-me para aquele jantar. Selecionei vinho de uma vinha que tínhamos visitado no nosso aniversário. Cozinhei pratos que tinha aperfeiçoado ao longo de anos de anfitriã, receitas que sabia que iriam impressionar qualquer pessoa com papilas gustativas funcionais. Pus à mesa com a nossa porcelana de casamento, o conjunto caro que a minha mãe nos tinha dado e que só usávamos para ocasiões verdadeiramente especiais. Disse a mim mesma que estava a ser acolhedora e graciosa, que este jantar era a minha oportunidade para estabelecer o meu lugar na vida de Diogo, para mostrar a Catarina que eu era a mulher que tinha construído uma parceria real e duradoura com ele, enquanto ela andava a perseguir fantasias românticas em países estrangeiros. Escolhi o meu vestido cuidadosamente naquela noite de setembro, querendo projetar confiança e vontade, querendo parecer completamente indiferente à presença da ex-namorada do meu marido na nossa casa. Enquanto arranjava flores frescas num vaso e verificava o assado pela última vez, eu realmente acreditei que estava a demonstrar maturidade e força emocional. Pensei que estava a elevar-me acima do ciúme e insegurança mesquinhos. Não tinha ideia de que estava a montar o palco para minha própria humilhação pública, a arranjar as flores e a acender as velas para uma performance onde eu desempenharia o papel de tola. Catarina chegou exatamente na hora. Ouvi a voz dela antes de a ver. Quente e familiar com Diogo, de uma maneira que me disse que eles tinham estado a falar regularmente o suficiente para desenvolver novos ritmos de conversação, novas referências internas das quais eu não fazia parte. Diogo abriu a porta e ela entrou, vestindo um vestido de seda que parecia pintado no corpo, carregando vinho caro e uma confiança que parecia expandir-se e preencher toda a nossa casa no momento em que ela atravessou o limiar. Diogo abraçou-a e o abraço durou vários segundos demasiado longos. As mãos dele a pousar na parte inferior das costas dela com uma intimidade casual que me fez apertar a garganta, mesmo enquanto eu dizia a mim mesma que estava a reagir exageradamente. Ela virou-se para mim com um sorriso que parecia ensaiado em vez de genuíno. Deve ser Isabel. Ouvi falar tanto de ti. Apertei a mão dela. Notei que o aperto era firme e o contacto visual ligeiramente demasiado intenso. E acolhia na minha casa com um calor que eu absolutamente não sentia. E então a performance começou.
a longa e lenta marcha em direção ao momento em que Catarina pararia de fingir e Diogo revelaria exatamente quem se tinha tornado quando eu não estava a prestar atenção suficiente. O primeiro prato tinha corrido exatamente como eu temia. Catarina dominou todas as conversas. O riso dela era demasiado alto, os toques no braço de Diogo demasiado frequentes, as referências ao passado partilhado demasiado íntimas. Eu sorri, acenei e voltei a encher os copos de vinho, enquanto observava o meu marido transformar-se em alguém que mal reconhecia. Ele estava animado de maneiras que eu não via há anos, a terminar as frases dela, a rir de piadas internas das quais eu não fazia parte. O corpo inteiro dele virado para ela, como se eu tivesse deixado de existir na minha própria mesa de jantar. Quando retirei os pratos de salada e trouxe o prato principal, eu já tinha começado a entender que este jantar não era o que Diogo tinha apresentado. Não era uma reunião casual entre velhos amigos. Era algo mais. Algo que se tinha vindo a construir enquanto eu permanecia voluntariamente cega a cada sinal de aviso. Tínhamos acabado de comer o prato principal quando Catarina pousou o garfo com precisão deliberada. O gesto pareceu coreografado, como se ela estivesse à espera exatamente do momento certo para entregar o que quer que tivesse vindo dizer. A temperatura na sala mudou. Sentiu antes mesmo de ela abrir a boca, a maneira como o ar muda antes de uma tempestade rebentar. Ela olhou para Diogo com simpatia teatral, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, num gesto que provavelmente se destinava a parecer compassivo, mas que, em vez disso, parecia calculado e cruel. Ela disse que tinha andado a pensar em algo que Diogo lhe tinha mencionado em privado, algo sobre o desejo dele de ter filhos. As minhas mãos congelaram no copo de vinho. O mundo pareceu estreitar-se para apenas aquela frase. Aquelas palavras específicas que me disseram que o meu marido tinha andado a discutir a nossa dor mais íntima com a ex-namorada, a partilhar sentimentos que tinha parado de partilhar comigo há anos. Não tínhamos falado sobre filhos de forma significativa desde que paramos os tratamentos. Após a última tentativa falhada, tínhamos-nos sentado naquele parque de estacionamento da clínica e concordado em seguir em frente, em aceitar a nossa realidade e construir um tipo de vida diferente juntos. Diogo tinha dito que estava em paz com isso, que preferia ter-me saudável do que continuar a perseguir algo que talvez nunca acontecesse. Eu acreditei nele. Eu confiei que estávamos a lamentar juntos e depois a curar juntos, que a nossa decisão de parar de tentar era mútua e final. Mas aparentemente Diogo tinha estado a ter conversas muito diferentes com Catarina. Conversas sobre desejos que ele supostamente já não tinha. Conversas sobre um futuro que aparentemente não me incluía, exceto como um obstáculo a ser contornado. A voz de Catarina baixou para um registro íntimo que me excluía. Mesmo enquanto falava diretamente sobre mim, a mudança foi subtil, mas inconfundível, como se estivesse a partilhar um segredo com Diogo que por acaso dizia respeito à esposa dele. Ela disse-lhe que tinha andado a pensar na situação dele, no que ele estava a perder, no que ela poderia ser capaz de oferecer que eu não podia. Então, ela disse as palavras que poriam fim ao meu casamento. Ela disse a Diogo que lhe podia dar um bebê, se ele quisesse, porque eu não era capaz disso. Ela disse-o com uma casualidade ensaiada, como se estivesse a oferecer-lhe um livro emprestado ou a recomendar um restaurante, em vez de propor a destruição de tudo o que eu tinha construído ao longo de 14 anos. A mão dela esticou-se pela mesa para tocar no braço dele. Um gesto de conforto e intimidade que me fez revirar o estômago. O silêncio que se seguiu pareceu afogar-me em água gelada. Todos os sons na sala desapareceram, exceto meu coração a palpitar nos meus ouvidos. O tempo pareceu esticar-se e distorcer-se, segundos a tornarem-se horas, enquanto eu esperava que Diogo reagisse. Esperei que ele a calasse imediatamente, que lhe dissesse o quão inapropriada e cruel estava a ser, que me defendesse contra esta proposta grotesca entregue na nossa mesa de jantar. Ele não o fez. Em vez disso, Diogo virou-se para me olhar com uma expressão que eu não consegui decifrar.
algo entre curiosidade e expectativa. Ele estava à espera de ver como eu responderia a ser publicamente humilhada na minha própria casa, à espera de avaliar se eu faria uma cena ou engoliria esta última indignidade, da mesma forma que eu aparentemente tinha andado a engolir outras menores durante meses, sem me aperceber. Naquele momento congelado, todas as desculpas que eu tinha arranjado para o comportamento dele nos últimos 6 meses desmoronaram-se. As noites tardias no trabalho que eu tinha aceitado sem questionar, os telefonemas secretos que ele tinha feito noutras divisões, a forma como ele verificava as mensagens constantemente e sorria para o ecrã de maneiras que não sorria para mim há anos, as roupas novas e o aumento de atenção à sua aparência, a animação que aparecia quando o nome de Catarina surgia na conversa e desaparecia no momento em que estávamos sozinhos. Isto não era amizade inocente. Isto não era nostalgia inofensiva entre velhas paixões que tinham seguido com as suas vidas. Era a traição que se tinha vindo a construir sistematicamente durante meses, e eu tinha sido demasiado confiante, ou demasiado assustada, ou demasiado investida em manter a ilusão do nosso casamento perfeito para reconhecer o que estava a acontecer mesmo à minha frente. Catarina ainda estava a tocar no braço de Diogo, os dedos pousados no pulso dele, como se tivesse todo o direito àquela intimidade casual. Ela estava a observar-me com satisfação mal disfarçada, à espera da explosão emocional que claramente tinha orquestrado. Ela queria lágrimas, ela queria raiva. Ela queria que eu providenciasse uma confirmação dramática de que eu era a esposa inadequada que ela tinha pintado. A mulher que não conseguia dar a Diogo o que ele merecia e estava agora no caminho da felicidade dele. Todas as respostas possíveis passaram pela minha mente em rápida sucessão. Eu podia tirar o meu vinho para a cara presunçosa dela e ver o cabernet caro manchar aquele vestido de seda. Eu podia exigir que ela saísse da minha casa imediatamente e nunca mais contactasse o meu marido. Eu podia gritar com Diogo pela sua cumplicidade nesta humilhação calculada, por discutir a nossa dor privada com a mulher que estava agora a usá-la como arma contra mim. Mas algo mais tomou conta naquele momento, algo mais frio e mais calculista do que a emoção crua. Olhei para o sorriso de satisfação de Catarina, para a forma como ela ainda estava a tocar no braço do meu marido, para o rosto incerto de Diogo enquanto ele esperava pela minha reação. E eu entendi com perfeita clareza que perder o controle naquele momento lhes daria exatamente o que eles queriam. Confirmaria a narrativa de Catarina de que eu era o problema, a esposa emocional e inadequada que não conseguia lidar com a realidade. Daria a Diogo justificação para o que quer que estivesse a planear fazer a seguir, permissão para reescrever toda a história do nosso casamento comigo como a vilã que o afastou. Então, em vez de lhes dar a cena que esperavam, fiz uma escolha que definiria tudo o que se seguiu. Eu sorri. Não um sorriso caloroso ou um sorriso de perdão, mas o tipo de sorriso que vem de um lugar além da raiva, de algum lugar frio e estratégico que eu não sabia que existia dentro de mim até aquele exato momento. Olhei diretamente para o meu marido, mantendo o olhar com perfeita compostura, e entreguei a minha resposta com uma calma que parecia quase inumana. Eu disse a Diogo para seguir o seu coração. A minha voz estava firme e quieta, cada palavra cuidadosamente escolhida e deliberadamente falada. A frase pairou no ar entre nós, e eu observei a expressão de Catarina mudar de satisfação para confusão. Ela tinha esperado lágrimas ou raiva ou algum tipo de colapso emocional. Em vez disso, eu não lhe tinha dado nada para trabalhar, nenhum drama para se alimentar, nenhuma confirmação de que a crueldade dela tinha atingido o alvo da forma que ela pretendia. Diogo parecia quase aliviado, e essa reação disse-me tudo o que eu precisava de saber sobre o quão longe ele já estava. Ele interpretou a minha compostura como consentimento em vez de estratégia, a minha calma como aceitação em vez de declaração de guerra.
Ele pensou que eu estava a dar-lhe permissão para perseguir a fantasia que ele e Catarina tinham andado a construir juntos durante aqueles encontros secretos para café e conversas privadas. Mas ambos estavam errados sobre o que aquelas 3 palavras realmente significavam. Eu não estava a dar permissão a Diogo. Eu estava a dar-lhe corda suficiente para se enforcar. Eu estava a documentar a escolha dele em tempo real, a criar uma testemunha para a falha dele em me defender, a pôr em movimento um plano que nenhum dos dois veria chegar até que fosse tarde demais para parar. Eles pensaram que estavam a ganhar. Não tinham ideia de que eu tinha acabado de declarar guerra e que, quando se apercebessem do que estava a acontecer, eu já teria tirado tudo o que importava. Catarina finalmente retirou a mão do braço de Diogo, parecendo incerta pela primeira vez naquela noite. Ela tentou recapturar a sua confiança anterior, sugerindo que fôssemos para a sala para a sobremesa e café, como se fôssemos todos apenas continuar a noite, como se nada de significativo tivesse acontecido. Diogo começou a levantar-se, ainda a olhar para mim com aquela mistura de alívio e confusão. Desculpei-me da mesa com perfeita graça, citando uma dor de cabeça que era apenas parcialmente fabricada. A minha cabeça estava a palpitar, mas não de dor, de raiva e clareza, e do início de um plano que se estava a formar com precisão cristalina na minha mente. Disse-lhes para desfrutarem da sobremesa sem mim, que eu só precisava de me deitar por alguns minutos em sossego. Diogo começou a protestar, talvez reconhecendo que devia pelo menos fingir estar preocupado com a minha partida repentina. Mas Catarina tocou no braço dele novamente, a voz baixa e tranquilizadora, dizendo-lhe para me deixar descansar, que eu provavelmente só precisava de espaço para processar. A presunção no tom dela, a forma como ela já estava a tomar decisões sobre o que eu precisava na minha própria casa, fez a minha mandíbula cerrar tão forte que pensei que os meus dentes pudessem estalar. Subi as escadas com passos medidos, não me permitindo apressar, embora todos os instintos gritassem para correr. Ouvi as vozes deles a recomeçar embaixo, mais baixas agora, conspiratórias. Estavam provavelmente a discutir a minha reação, a analisar se eu tinha realmente aceitado a proposta de Catarina, ou se esta era apenas a calma antes de alguma tempestade atrasada. Eles descobririam em breve exatamente que tipo de tempestade estava a chegar. Fechei a porta do quarto atrás de mim e tranquei-a com mãos que finalmente tinham começado a tremer. A compostura que eu tinha mantido no andar de baixo estava a estalar agora que estava sozinha, a adrenalina a inundar o meu sistema em ondas que me deixavam as pernas instáveis. Sentei-me na beira da nossa cama na escuridão, a ouvir o som abafado das vozes a subir da sala de jantar. Diogo e Catarina ainda estavam a falar. A conversa deles pontuada pelo riso dela, o som a raspar nos meus nervos como unhas em vidro. Peguei no meu telemóvel e olhei para o ecrã por um longo momento, o polegar a pairar sobre os contactos. O que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Não haveria volta atrás desta decisão, nenhuma possibilidade de reconciliação ou de resolver as coisas. Mas depois pensei na forma como Diogo tinha olhado para mim quando Catarina fez a sua proposta grotesca. Aquela expressão de curiosidade em vez de ultraje, e o meu polegar moveu-se com súbita certeza. Doutor Meira Beatriz Almeida atendeu ao terceiro toque, apesar da hora tardia. A voz dela era alerta e profissional, o tom de alguém habituado a chamadas que chegavam quando as vidas estavam a desmoronar-se. Expliquei a situação com detalhes clínicos, mantendo a minha voz baixa e firme, mesmo enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Falei-lhe sobre o jantar, sobre a crueldade calculada de Catarina, sobre a falha de Diogo em me defender. Descrevi as mensagens de texto que tinha visto ao longo dos últimos meses, aquelas que tinha desconsiderado como inocentes, mas agora entendia que eram blocos de construção da traição. Beatriz ouviu sem interrupção, e quando terminei, houve uma pausa que pareceu pesada com a avaliação.
Depois, ela perguntou se eu entendia o que estava realmente a solicitar, que isto não era apenas preparação para o divórcio, mas uma estratégia legal, abrangente e concebida para proteger os meus interesses, expondo as vulnerabilidades dele. Ela usou a frase terra queimada, e algo em ouvi-la dita de forma tão clara fez a realidade do que eu estava a fazer cristalizar na minha mente. Olhei para o meu reflexo na janela escura em frente à cama. A mulher, a olhar para mim, parecia desconhecida, o rosto composto, mas os olhos duros, com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Pensei em todos os anos que tinha passado a acomodar Diogo, a tornar-me mais pequena para caber na visão dele de parceria, a engolir desapontamentos e a redirecionar os meus próprios desejos para manter a ilusão do nosso casamento perfeito. Essa mulher tinha desaparecido, queimada pela humilhação que eu tinha acabado de suportar na minha própria mesa de jantar. Eu disse a Beatriz, sim, é exatamente isso que eu quero. Marcamos uma reunião de emergência para segunda-feira de manhã e ela instruiu-me a agir de forma completamente normal durante o fim de semana, para não dar a Diogo nenhuma indicação de que algo tinha mudado. Ela disse-me para documentar tudo, para fotografar qualquer prova a que eu pudesse aceder, para começar a garantir bens que eram legalmente meus. A voz dela era calma e metódica, a guiar-me através de passos que pareciam surreais, mesmo enquanto eu me comprometia a tomá-los. Depois de desligarmos, fiquei sentada na escuridão por mais alguns minutos, deixando a minha respiração abrandar e as minhas mãos estabilizarem. Depois, comecei o trabalho que Beatriz tinha delineado. Abri velhas conversas de mensagens de texto entre Diogo e Catarina, tirando capturas de ecrã de conversas que tinha previamente desconsiderado como inofensivas. Trocas sobre ir tomar café, que eu agora reconhecia como ocultação deliberada. Referências a piadas internas e memórias partilhadas que me excluíam. Queixas sobre o nosso casamento que Diogo aparentemente tinha andado a partilhar com ela durante meses, enquanto me dizia que estava tudo bem. Cada captura de ecrã parecia documentação da minha própria cegueira. Prova de quão profundamente eu tinha sido enganada enquanto escolhia ver apenas o que queria ver. Fotografei o porta-joias onde guardava os recibos de compras importantes. Prova das minhas contribuições financeiras para a nossa vida em comum. Abri as nossas contas bancárias conjuntas e tirei capturas de ecrã dos saldos e históricos de transações, criando um registro que estabeleceria a minha reivindicação sobre os bens que supostamente tínhamos construído juntos. No andar de baixo, ouvi a porta da rua abrir e a voz de Catarina a despedir-se, seguida pelo som de Diogo a acompanhá-la. Movi-me rapidamente para a janela e observei-os na entrada, os corpos iluminados pela luz do alpendre que eu tinha acendido horas atrás, quando ainda acreditava que este jantar era sobre maturidade em vez de emboscada. Diogo tinha a mão na parte inferior das costas de Catarina novamente. Aquele gesto de intimidade casual que me teria destruído no início da noite. Agora, apenas parecia prova, mais uma peça de documentação para o caso que Beatriz construiria. Catarina virou-se para Diogo antes de entrar no carro, e eu observei-a tocar no peito dele, a mão a demorar-se ali enquanto falavam. A linguagem corporal era inconfundível, a familiaridade de duas pessoas que tinham estado a passar muito mais tempo juntas do que Diogo alguma vez admitiu. Memorizei cada detalhe. A forma como ele se inclinava para ela, o sorriso no rosto que não se parecia em nada com as expressões cautelosas que ele usava à minha volta ultimamente, a relutância com que finalmente se separaram. Quando Diogo voltou para dentro, eu estava no andar de baixo, a carregar a máquina de lavar louça, como se nada de significativo tivesse acontecido. Ouvi-lo parar na porta, provavelmente a tentar ler o meu humor para entender por que é que eu não estava a chorar ou a confrontá-lo, ou a providenciar alguma das reações dramáticas para as quais ele provavelmente se tinha preparado. Mantive as costas viradas para ele, a passar a louça por água, com mãos firmes, a desempenhar o papel da esposa complacente mais uma vez. Ele perguntou se eu estava bem, a voz hesitante e confusa.
Virei-me e sorri para ele. O mesmo tipo de sorriso calmo que lhe tinha dado na mesa de jantar. Disse-lhe que estava bem, apenas cansada de ser anfitriã e de cozinhar. Sugeri que víssemos um filme juntos, algo leve e sem sentido para descontrair antes de ir para a cama. O alívio que inundou o rosto dele foi quase insultuoso, confirmando que ele tinha esperado raiva ou lágrimas, alguma confirmação dramática de que a crueldade de Catarina tinha atingido o alvo como pretendido. Em vez disso, a minha compostura tinha-o desequilibrado, tornado-o incerto sobre o que realmente tinha acontecido naquela mesa. Bom, eu queria o incerto e confuso. A incerteza torná-lo-ia descuidado, impediria-o de reconhecer a armadilha que já se estava a fechar à volta dele. Vimos metade de alguma comédia. Nenhum de nós estava realmente a prestar atenção, com Diogo a verificar o telemóvel periodicamente e a sorrir para mensagens que eu sabia que eram de Catarina. Sentei-me ao lado dele no sofá, onde tínhamos passado inúmeras noites ao longo de 14 anos e não senti absolutamente nada, exceto fria determinação. Quando ele esticou a mão para segurar a minha durante um momento calmo no filme, eu deixei-o, os meus dedos entrelaçando-se nos dele, enquanto a minha mente catalogava bens e calculava prazos. Sábado de manhã, acordei antes do amanhecer e fiquei deitada na escuridão, a planear o meu dia com precisão militar. Beatriz tinha-me dito para agir normalmente, e eu daria a Diogo a performance de uma vida. Quando finalmente me levantei, desci e comecei a fazer o pequeno almoço favorito dele, a trautear suavemente enquanto cozinhava a omelete exatamente da forma que ele preferia. A domesticidade da cena parecia teatro. Eu a desempenhar o papel de esposa dedicada, enquanto planeava o desmantelamento sistemático de tudo o que tínhamos construído juntos. Diogo saiu do quarto, parecendo surpreendido e satisfeito por me encontrar alegre e afetuosa. Perguntei sobre os planos dele para o dia, como se a noite anterior tivesse sido perfeitamente normal, como se a ex-namorada dele não tivesse oferecido dar à luz o filho dele na nossa mesa de jantar. Ele disse que ia encontrar-se com amigos no ginásio e eu encorajei-o a levar o tempo dele, a desfrutar do sábado. No momento em que o carro dele saiu da entrada, peguei na minha mala e chaves. O banco foi a minha primeira paragem. Abri uma nova conta apenas em meu nome e transferi exatamente metade das nossas poupanças conjuntas, um montante que eu poderia reivindicar legalmente sem acionar alertas imediatos de fraude. A representante fez perguntas de rotina sobre a transferência e eu expliquei calmamente que estava a consolidar contas para fins de planeamento fiscal. A minha voz estava firme, o meu sorriso ensaiado, toda a minha postura de alguém a tomar uma decisão financeira mundana em vez de se preparar para a guerra. Em seguida, conduzi pela cidade até um armazém de armazenamento que eu tinha pesquisado online naquela manhã. Aluguei uma unidade, pagando em dinheiro por 3 meses adiantado, usando uma instalação longe o suficiente do nosso bairro, para que Diogo nunca a descobrisse acidentalmente. O gerente entregou-me as chaves e um cadeado, e eu voltei para casa com o propósito a endurecer no meu peito. Durante as horas seguintes, enquanto Diogo estava no ginásio e depois a encontrar-se com amigos para almoçar, eu removi metodicamente itens da nossa casa que eram legal e emocionalmente meus, heranças de família que a minha avó me tinha deixado no seu testamento. Obras de arte que eu tinha comprado antes do nosso casamento com o meu próprio dinheiro, joias que eram anteriores a Diogo, álbuns de fotos da minha infância e anos de faculdade que documentavam uma vida da qual ele nunca tinha feito parte. Cada item desapareceu em caixas que eu carreguei no meu carro e transportei para a unidade de armazenamento.
Não senti culpa enquanto esvaziava gavetas e armários de coisas que pertenciam apenas a mim, apenas fria satisfação por estar a proteger o que era meu antes que Diogo pudesse reivindicar algo disso nos procedimentos de divórcio. Quando ele regressou à casa naquela tarde, eu tinha feito 3 viagens ao armazenamento, e a nossa casa parecia exatamente a mesma para uma observação casual. Mas eu sabia o que faltava, o que eu tinha garantido fora do alcance dele, e o conhecimento parecia poder acumular-se a meu favor. O domingo passou de forma semelhante. Mantive uma normalidade perfeita, a cozinhar refeições e a sugerir atividades, a desempenhar o papel de esposa, contente enquanto internamente contava as horas até segunda-feira de manhã, quando tudo mudaria. Naquela noite, Diogo tomou um duche antes de ir para a cama, deixando o iPad na mesa de cabeceira. Uma notificação de mensagem acendeu o ecrã e eu vi o nome de Catarina antes de conseguir desviar o olhar. Peguei no dispositivo com mãos que tinham parado de tremer, os meus movimentos rápidos e eficientes. A mensagem era explícita de maneiras que me reviraram o estômago. Catarina fazia referência a conversas sobre prazos e possibilidades, sobre começar de novo com alguém que queria o mesmo futuro. Mencionou uma consulta médica que já tinha agendado para discutir opções de fertilidade, perguntando se Diogo queria ir com ela à consulta. Fotografei a mensagem com o meu telemóvel, os dedos a moverem-se automaticamente através de passos que se estavam a tornar rotineiros, a adicionar provas a uma coleção que se tornava mais condenatória a cada peça. Ouvi o chuveiro desligar e coloquei o iPad de volta exatamente onde Diogo o tinha deixado. Depois, voltei para a minha posição na cama com o meu livro aberto na mesma página que tinha estado a fingir ler. Diogo saiu da casa de banho e beijou a minha testa. Disse-me que me amava com uma voz que parecia sincera o suficiente para me ter enganado dias atrás. Sorri e disse o mesmo, as palavras conchas vazias que não significavam nada, exceto necessidade estratégica. Ele subiu para a cama ao meu lado e adormeceu rapidamente, a respiração a acalmar para o ritmo que eu tinha ouvido durante 14 anos. Fiquei acordada na escuridão ao lado dele, a olhar para o teto e a perguntar-me quantas noites ele tinha passado aqui a planear a sua traição enquanto eu dormia confiantemente ao lado dele. Segunda-feira de manhã chegou com um sol tão brilhante que parecia troça. Acordei antes do alarme, o meu corpo já inundado de adrenalina que tornava o sono impossível. Diogo ainda estava a respirar profundamente ao meu lado, alheio ao facto de que esta era a última manhã em que acordaria nesta cama, nesta casa, neste casamento. Saí silenciosamente e passei pela minha rotina matinal com precisão mecânica, cada movimento deliberado e controlado. Vesti o meu fato azul marinho, aquele feito especificamente para reuniões com clientes de alto risco, o que me fazia parecer polida e inabalável. Apliquei maquilhagem com mais cuidado do que o habitual, querendo projetar confiança absoluta para o que estava para vir. Quando olhei para mim no espelho da casa de banho, mal reconheci a mulher a olhar de volta. Ela parecia calma e profissional, sem trair nada da raiva e da mágoa a borbulhar sob a superfície. Bom, essa era exatamente a armadura de que eu precisava hoje. Diogo estava na cozinha quando desci, sentado à mesa com o seu café e o telemóvel. Mal olhou para cima quando entrei, a atenção dele absorvida pela mensagem que estava a ler. Provavelmente Catarina, pensei, provavelmente a planear o futuro deles enquanto estava sentado na casa que eu estava prestes a reclamar. Disse-lhe que tinha uma consulta cedo no centro, mantendo a minha voz casual e leve. Ele acenou distraidamente e disse algo sobre ter um dia atarefado também. Aproximei-me e beijei-o para me despedir, um breve toque de lábios que parecia fechar um livro que eu nunca mais abriria. Ele sorriu para mim, completamente inconsciente de que nunca mais me veria a olhar para ele com algo que se assemelha a afeto. A viagem até o escritório de Beatriz pareceu surreal, como se eu estivesse a ver-me de fora do meu corpo. A cidade estava a acordar à minha volta.
pessoas a ir para o trabalho e escola, a viver as suas manhãs normais de segunda-feira, enquanto toda a minha existência estava prestes a transformar-se. Estacionei na garagem por baixo do edifício de Beatriz e apanhei o elevador para o 12. Ver o andar, os meus saltos a bater no mármore a cada passo. Beatriz estava à minha espera na sala de conferências, com documentos espalhados pela mesa como planos de batalha. Ela tinha trabalhado durante o fim de semana, disse-me, garantindo que cada detalhe estava perfeito e que cada vulnerabilidade na posição de Diogo estava exposta. A petição de divórcio era abrangente e devastadora. Delineava o cronograma do caso extraconjugal emocional dele com Catarina, documentado através das mensagens de texto e e-mails que eu tinha fornecido. Detalhava as contribuições financeiras que eu tinha feito para a nossa casa, provando que a casa tinha sido comprada principalmente com a minha herança e melhorada com bônus da minha carreira. Estabelecia as minhas contas separadas e bens independentes, pintando um quadro de autonomia financeira que seria crítico na divisão de bens. Mas a verdadeira obra-prima era a ordem de restrição que Beatriz tinha elaborado. Ela explicou que, embora a crueldade emocional fosse mais difícil de provar do que a violência física, as circunstâncias daquele jantar criavam um caso convincente para a infligência intencional de danos emocionais. A proposta de Catarina tinha sido entregue na minha própria casa, na minha própria mesa, explorando a minha conhecida infertilidade num ato calculado de humilhação. A falha de Diogo em me defender ou calar a proposta imediatamente demonstrava a cumplicidade dele. As mensagens de texto que eu tinha enviado à minha irmã imediatamente após o jantar, a descrever a minha angústia e choque, forneciam documentação contemporânea do dano infligido. Beatriz também tinha incluído provas da comunicação contínua entre Diogo e Catarina, os planeamentos e discussões de prazos que provavam que este não era um momento espontâneo de mau julgamento, mas parte de uma traição sustentada. A ordem de restrição exigiria que Diogo desocupasse a nossa casa imediatamente e mantivesse uma distância de pelo menos 150 metros de mim, pendente de uma audição formal. Impediria-o de aceder à casa, de me contactar diretamente, de controlar qualquer parte da narrativa sobre o que estava a acontecer. Assinei todos os documentos com uma mão firme, a minha assinatura a aparecer repetidamente em papéis que desmantelariam 14 anos de casamento em questão de horas. Beatriz explicou o cronograma com precisão militar. Os papéis seriam arquivados eletronicamente até ao meio-dia, garantindo que estivessem oficialmente registrados antes mesmo de Diogo saber o que estava a acontecer. Um agente de execução entregaria a Diogo no seu escritório às 14h30. O timing era deliberado. Entregá-lo no trabalho significava que ele estaria rodeado de colegas, incapaz de reagir com a raiva ou manipulação que ele poderia usar em privado. Significava que ele não teria oportunidade de correr para casa e confrontar-me antes de a ordem de restrição estar em vigor. Significava que a primeira coisa que ele experimentaria era a humilhação pública, um pequeno sabor do que ele tinha permitido que Catarina me infligisse. Saí do escritório de Beatriz às 10 e fui para um café onde me sentei por horas, incapaz de me concentrar em nada, exceto em observar o relógio. Ao meio-dia, Beatriz enviou-me uma mensagem a dizer que o arquivamento estava completo. Às 14h15, ela confirmou que o agente de execução estava posicionado. Exatamente às 14h30, o meu telefone começou a tocar. O nome de Diogo piscava no ecrã repetidamente. Observei-o a vibrar contra a mesa, a imaginar o rosto dele enquanto lia a petição de divórcio e a ordem de restrição. A confusão dele a transformar-se em choque, a transformar-se em pânico quando percebeu o que estava a acontecer. Depois de a quinta chamada ir para o correio de voz, bloqueei o número dele. Segundos depois, Catarina começou a ligar. A primeira mensagem de voz dela era estridente com acusações sobre manipulação e crueldade. A voz dela a subir a um tom que sugeria pânico genuíno.
Bloqueei o número dela também e sentei-me no café, não sentindo nada, exceto satisfação por ambos estarem finalmente a experimentar as consequências. Beatriz ligou às 15 para me dizer que o advogado de Diogo já tinha entrado em contato, a exigir explicações e a ameaçar contramoções. Ela parecia quase divertida ao descrever o choque óbvio do outro advogado com a abrangência do nosso arquivamento. Aparentemente, Diogo tinha contratado alguém rapidamente, provavelmente a ligar do seu escritório em desespero, e o advogado ainda não tinha tido tempo de entender completamente a força da nossa posição. Beatriz assegurou-me que trataria de toda a comunicação e que eu devia ir para casa, que a casa era agora legal e exclusivamente minha. Conduzi de volta lentamente a apanhar ruas que normalmente evitava, a atrasar o momento em que entraria numa casa que estava subitamente e completamente transformada. Quando finalmente entrei na garagem, sentei-me no carro por vários minutos apenas a olhar para a casa. Parecia exatamente a mesma por fora. A fachada pombalina, que eu tinha amado por tantos anos ainda bonita, na luz do final da tarde. Mas tudo estava diferente agora. O serralheiro tinha vindo naquela tarde, enquanto eu estava no escritório de Beatriz. Um detalhe que eu tinha arranjado durante o fim de semana com planeamento cuidadoso. Todas as fechaduras tinham sido trocadas, todos os códigos de segurança atualizados. Eu também tinha arranjado para que câmaras fossem instaladas em todas as entradas, sistemas discretos que gravariam qualquer tentativa de Diogo aceder à propriedade. Atravessei a porta da frente com a minha nova chave e senti a diferença imediatamente. O ar parecia mais leve de alguma forma, o espaço mais aberto, como se a presença de Diogo tivesse estado a pesar tudo para baixo sem eu me aperceber. Na garagem, encontrei as caixas que tinha embalado na noite de domingo, depois de Diogo adormecer. As roupas e itens pessoais dele, o portátil e livros dele, tudo o que era Clara e exclusivamente dele, tudo bem organizado e empilhado. Eu tinha lhe deixado tudo o que ele precisaria para montar uma vida noutro lugar, mas nada que fosse meu ou que tivéssemos construído juntos com o meu dinheiro. A mobília ficou, o equipamento de cozinha ficou, a arte e os livros e os pequenos objetos que faziam desta casa um lar. Tudo ficou porque tudo era meu. Andei pelos quartos, a tocar superfícies que pareciam diferentes agora, a passar os dedos pelas costas do sofá, onde Diogo costumava sentar-se com o portátil, a parar na cozinha onde Catarina tinha entregado a sua proposta venenosa há apenas dias. As memórias ainda estavam lá, mas pareciam distantes já, como se pertencessem a uma pessoa diferente, numa vida diferente. Servi um copo de vinho e fiquei na janela a ver o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa e senti um alívio tão profundo que me deu tonturas. O meu telefone vibrou constantemente durante a noite. Mensagens a chegarem de pessoas de quem eu não ouvia há meses ou anos. A mãe de Diogo ligou a chorar, deixando uma mensagem de voz sobre como eu estava a destruir o filho dela por causa de um mal-entendido. O melhor amigo dele, Vasco, enviou uma mensagem a perguntar se podíamos falar como adultos, a sugerir que eu estava a exagerar a reação a uma situação difícil pela qual todos os casamentos longos passavam eventualmente. A irmã dele enviou uma mensagem longa sobre perdão e segundas oportunidades e não deitar fora 14 anos de casamento num momento de raiva. Nenhum deles sabia toda a verdade. Nenhum deles tinha visto as mensagens de texto entre Diogo e Catarina ou entendido há quanto tempo esta traição estava a ser construída. Eles só conheciam a versão dos eventos de Diogo, a história que ele estava a contar para se posicionar como a vítima confusa da minha súbita e irracional vingança. Não respondi a nenhum deles. Em vez disso, reencaminhei as mensagens mais persistentes para Beatriz e deixei-a tratar da documentação das tentativas de Diogo de controlar a narrativa por procuração. À meia-noite, tinha recebido mensagens de 17 pessoas diferentes.
Todas variações sobre o mesmo tema de como eu devia ser mais compreensiva, mais perdoadora, mais disposta a resolver as coisas, em vez de tomar uma ação tão dramática. Mas nenhum deles perguntou o que realmente tinha acontecido naquele jantar. Nenhum deles questionou por que é que Diogo não me tinha defendido quando Catarina me humilhou sobre a minha infertilidade. Nenhum deles parecia considerar que talvez, apenas talvez, eu tivesse muito boas razões para as escolhas que estava a fazer. Desliguei o telemóvel e subi para o quarto, que era agora inteiramente meu. Dormi profundamente naquela primeira noite sozinha na casa, um sono sem sonhos, que parecia o meu corpo finalmente a libertar a tensão que tinha estado a segurar durante meses. Quando acordei na terça-feira de manhã, o silêncio parecia diferente do que alguma vez tinha sido antes. Não solitário ou inquietante, mas pacífico de uma forma que me fez perceber o quanto o estresse ambiente tinha estado a preencher este espaço sem eu o reconhecer conscientemente. Fiz café e sentei-me à mesa da cozinha, a ver a luz da manhã a filtrar pelas janelas. E pela primeira vez em tanto tempo quanto eu conseguia lembrar, não senti pressão para estar em lado nenhum ou desempenhar qualquer versão particular de mim mesma para benefício de outra pessoa. Essa peça frágil durou exatamente 3 horas. A campainha tocou logo depois das 10, insistente e repetida, de uma forma que sugeria que quem estivesse lá não tinha intenção de ir embora. Verifiquei o feed da câmara no meu telefone e vi a minha irmã mais nova, Sofia, parada no alpendre, a mudar o peso de um pé para o outro com óbvia agitação. Eu ainda não lhe tinha falado sobre o pedido de divórcio, apenas sobre o jantar em si, através das mensagens de texto que lhe tinha enviado em tempo real naquela noite. Essas mensagens tornaram-se parte das provas de Beatriz, documentação da minha angústia imediata que ajudou a estabelecer o dano emocional que Catarina tinha infligido. Abri a porta e Sofia praticamente empurrou-me para dentro de casa. O rosto dela pálido e as mãos a agarrarem o telemóvel, como se contivesse provas de algum crime. Ela disse que precisava de me contar algo que tinha estado a guardar de mim, algo que devia ter me contado semanas atrás, mas não tinha sabido como lidar. As palavras saíram apressadas, emaranhadas com desculpas e justificações, e eu tive de lhe pedir para abrandar e começar do princípio. Há 6 semanas, Sofia disse que estava no centro a encontrar-se com uma amiga para almoçar, quando viu Diogo e Catarina sentados juntos num café. Ela tinha-os notado através da janela enquanto passava, e algo na linguagem corporal deles a tinha feito parar. Estavam sentados demasiado perto, inclinados um para o outro, sobre a pequena mesa de uma forma que sugeria intimidade em vez de amizade casual. Catarina tinha estado a rir de algo que Diogo disse, a mão dela pousada no braço dele. E Diogo tinha aquela expressão animada que eu tinha notado a aparecer mais frequentemente quando ele falava sobre os seus dias fora de casa. Sofia disse que tinha assumido que era inocente na altura, que eu devia saber sobre isso, que Diogo estava provavelmente apenas a pôr a conversa em dia com uma velha amiga da forma que ele tinha descrito quando Catarina reapareceu na vida dele. Mas, olhando para trás agora com o contexto do que tinha acontecido no jantar, ela percebeu que a interação deles não parecia velhos amigos a reconectar. Tinha parecido 2 pessoas nas fases iniciais de um caso, a testar limites e a construir intimidade, enquanto fingiam que era tudo perfeitamente inocente. Depois, há 2 semanas, Sofia tinha-os visto novamente. Desta vez, num restaurante do outro lado da cidade, um lugar suficientemente agradável que sugeria planeamento intencional em vez de encontro espontâneo. Ela estava lá para um jantar de trabalho quando os avistou numa mesa no canto, e o que viu a deixou desconfortável o suficiente para que ela pegasse no telemóvel e tirasse uma foto sem realmente pensar no porquê.
Catarina tinha a mão no rosto de Diogo, num gesto de tamanha ternura que era inequivocamente romântico. Diogo estava a olhar para ela com uma expressão que Sofia raramente o tinha visto usar perto de mim, desprotegida e completamente presente, de uma forma que falava de genuína conexão emocional. Sofia mostrou-me a foto agora, as mãos a tremer, enquanto se desculpava por não me ter contado mais cedo. Ela disse que não tinha sabido o que fazer com a informação. Tinha se convencido de que estava a interpretar mal a situação. Tinha tido demasiado medo de causar problemas no meu casamento se estivesse errada. Mas depois de eu lhe ter enviado aquelas mensagens de texto sobre o jantar, sobre a proposta de Catarina e a falha de Diogo em me defender, ela percebeu que tinha estado a observar o meu marido a construir uma relação com outra mulher enquanto eu permanecia completamente inconsciente. Olhei para a foto no telefone dela e senti algo a estalar dentro de mim que eu tinha estado a segurar cuidadosamente fechado desde segunda-feira. Uma coisa era ver mensagens de texto, ler provas de traição em palavras trocadas em privado. Outra coisa era ver a prova visual da intimidade, testemunhar a manifestação física do caso emocional numa fotografia que capturava um momento de ternura que devia ter sido reservado para mim. Os dedos de Catarina estavam curvados contra a mandíbula de Diogo, o polegar a roçar-lhe a bochecha, e ele estava inclinado para o toque dela como se fosse algo familiar e bem-vindo. Sofia estava a chorar agora, a repetir que devia ter me contado imediatamente, que devia ter confrontado Diogo, ou avisado-me, ou feito algo, além de ficar em silêncio enquanto meu casamento se deteriorava. Eu disse-lhe que não teria mudado nada, que eu não tinha estado pronta para ver a verdade, até que Catarina me obrigou a ver lá naquele jantar. Mesmo que Sofia me tivesse mostrado esta foto semanas atrás, eu provavelmente teria encontrado alguma forma de arranjar uma desculpa, de me convencer de que era inocente, porque aceitar a realidade da traição de Diogo teria exigido tomar uma atitude para a qual eu ainda não estava preparada. Mas a foto era útil agora, prova visual concreta que fortaleceria o caso que Beatriz estava a construir. Reencaminhei-a para a minha advogada com uma breve explicação e observei a culpa de Sofia a transformar-se em algo como alívio por pelo menos o silêncio dela poder ser parcialmente redimido ao contribuir para a minha estratégia. Legal. Sofia saiu 1 hora depois, ainda a pedir desculpa, e eu assegurei-lhe que entendia e não sentia raiva dela pela posição em que tinha sido colocada. Depois de ela se afastar, fiquei na janela, onde tinha visto Diogo acompanhar Catarina ao carro na sexta-feira à noite, e perguntei-me quantas outras pessoas tinham testemunhado pedaços desta traição, sem saber o que fazer com a informação que tinham. A resposta veio na terça-feira à tarde, quando os pais de Diogo apareceram à minha porta. Vi-os através do feed da câmara, antes mesmo de tocarem a campainha. Antônio e Emília a saírem do carro com expressões de determinação que me disseram que esta não ia ser uma conversa agradável. Ponderei não atender, mas evitar-los apenas atrasaria o que era claramente inevitável. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Fiquei no limiar numa manifestação física do limite que eu estava a estabelecer. Antônio exigiu saber o que estava a acontecer, a voz dele já elevada, de uma forma que sugeria que ele tinha vindo preparado para o confronto em vez de conversa. Emília estava a chorar antes mesmo de começar a falar, a perguntar como eu podia fazer isto ao filho deles, como eu podia destruir um casamento por causa do que ela insistia ser um mal-entendido. Ela disse que eu estava a ser cruel e vingativa, a punir Diogo por querer uma família, a atirar as lutas dele com a infertilidade para a cara dele quando não era culpa dele. O comentário estava tão desligado da realidade que eu até me ri, um som curto e agudo que fez os dois recuarem ligeiramente. Corrigia calmamente, explicando que eu é que tinha endometriose. Eu era aquela cujo corpo não conseguia suportar a gravidez. Eu era aquela que tinha sido submetida a cirurgias e tratamentos e desapontamentos mensais.
Diogo tinha sido apoiante em tudo isso. Sim, mas ele não era aquele cuja condição médica estava a ser usada como arma pela ex-namorada em jantares. Antônio interrompeu para exigir provas de que algo inapropriado tinha realmente acontecido entre Diogo e Catarina. A voz dele era alta o suficiente para que eu olhasse em volta para ver se os vizinhos estavam a ver. E tomei a decisão de fração de segundo de lhes mostrar exatamente o que o filho deles tinha andado a fazer nas minhas costas. Peguei no meu telefone e mostrei-lhes capturas de ecrã de mensagens de texto entre Diogo e Catarina. Conversas sobre começar de novo e construir um futuro juntos e ter os filhos que Diogo aparentemente ainda desejava desesperadamente. Apesar de me ter dito que tinha feito as pazes com a nossa vida sem filhos, o rosto de Antônio ficou branco enquanto lia as mensagens. Emília fez um pequeno som magoado e o choro dela intensificou-se, mas desta vez parecia direcionado ao choque e desapontamento em vez de defesa do filho. Ficaram ali no meu alpendre por um longo momento, ambos claramente a lutar para reconciliar as provas que eu lhes tinha mostrado com a versão dos eventos que Diogo lhes tinha alimentado. Saíram sem dizer mais uma palavra, a caminhar de volta para o carro, com a postura derrotada de pessoas que tinham vindo preparadas para lutar, e em vez disso, se encontraram confrontadas com a verdade inegável. Naquela noite, Emília ligou para o meu telefone. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, a voz dela pequena e quebrada do outro lado. Ela pediu desculpa pelo que tinha dito mais cedo. Admitiu que não tinha ideia de que as coisas tinham ido tão longe quanto as mensagens indicavam. Ela disse que tinha pensado que Catarina estava apenas a causar problemas da forma que sempre tinha feito, a criar drama e a inserir-se onde não era desejada. Mas as mensagens de texto deixavam claro que esta não era uma manipulação unilateral. Diogo tinha sido um participante ativo e disposto a construir algo com Catarina enquanto ainda casado comigo. Aceitei o pedido de desculpa dela sem oferecer perdão. Mantendo a minha voz neutra e desprendida, sugeri que ela direcionasse o desapontamento e preocupação para o filho em vez de para mim, que eu não era responsável por gerir a resposta emocional dela às escolhas dele. Terminamos a chamada educadamente, mas sem calor. E eu soube que qualquer relação que eu pudesse ter mantido com a família de Diogo estava agora permanentemente cortada. O trabalho tornou-se a sua própria complicação na quarta-feira. Diogo e eu sempre trabalhamos em indústrias adjacentes, perto o suficiente para partilharmos alguns círculos profissionais e frequentarmos alguns dos mesmos eventos de rede de contactos. A notícia da nossa separação espalhou-se mais rápido do que eu tinha antecipado, provavelmente ajudada por Diogo a partilhar a versão dele dos eventos com quem quisesse ouvir. O meu colega, David, puxou-me para um canto na copa na quarta-feira à tarde, a expressão dele desconfortável, enquanto dizia que tinha ouvido que eu e Diogo estávamos a ter problemas. Ele esperava que pudéssemos resolver as coisas. Ele disse que o divórcio parecia uma resposta extrema ao que era provavelmente apenas uma fase difícil pela qual todos os casamentos longos passavam eventualmente. Olhei diretamente para ele e perguntei se ele sabia que Diogo estava a ter um caso emocional. David ficou pálido e começou a gaguejar que Diogo tinha mencionado reconectar com uma velha amiga, mas nunca tinha dito nada que soasse inapropriado. Percebi então que Diogo tinha estado a construir cuidadosamente a sua narrativa durante semanas, a dizer aos colegas o suficiente para estabelecer uma negação plausível, enquanto construía sistematicamente uma relação com Catarina, que ele sabia que cruzava todos os limites de comportamento apropriado. Outros colegas tornaram-se ou excessivamente solícitos ou obviamente distantes, a simpatia deles velando finamente a curiosidade sobre o escândalo a desenrolar-se no meio deles. Comecei a almoçar na minha secretária para evitar as conversas da copa, mantendo a porta do meu escritório fechada mais frequentemente do que alguma vez tinha feito antes, e a responder a conversas educadas e triviais com brevidade polida que desencorajava mais inquéritos.
A vida profissional que eu tinha construído cuidadosamente ao longo de anos sentiu-se subitamente contaminada pela minha crise pessoal. Cada interação colorida pelo conhecimento de que as pessoas estavam a falar sobre mim quando eu não estava presente, a construir narrativas sobre o meu casamento e as minhas escolhas baseadas em informação incompleta e na versão dos eventos que Diogo estava a distribuir através da sua própria rede de contactos. O esforço de manter a compostura profissional enquanto a minha vida privada estava a ser dissecada publicamente cobrou o seu preço de maneiras que eu não tinha antecipado. Eu encontrava-me exausta no início da tarde, esgotada não pelo trabalho real, mas pela performance constante de normalidade. Na quinta-feira à noite, fiquei grata quando Beatriz ligou para agendar a nossa sessão de preparação para a audição da ordem de restrição, dando-me algo concreto em que me concentrar além da fofoca a circular pelo meu local de trabalho. Sexta-feira de manhã, cheguei ao escritório de Beatriz para encontrar que ela tinha trazido uma consultora, uma terapeuta chamada Dr. Dira Helena Santos, que se especializava em casos de abuso emocional. Beatriz explicou que a Dr. Mera Santos nos ajudaria a enquadrar o meu testemunho de formas que ressoariam com a juíza, que tornariam claro o dano psicológico infligido pela proposta de Catarina e pela falha de Diogo em me defender. Eu não tinha pensado no que tinha acontecido naquele jantar como abuso. Tinha estado focada principalmente nos aspectos de traição e humilhação. Mas à medida que a Dr. Mera Santos começou a fazer perguntas, comecei a entender como o enquadramento terapêutico poderia fortalecer a nossa posição legal. A Dr. Mera Santos pediu-me para descrever a evolução do meu casamento. Não apenas os momentos dramáticos, mas as mudanças graduais que tinham ocorrido ao longo de meses e anos. Ela queria saber quando eu tinha notado pela primeira vez Diogo a tornar-se distante, quando a intimidade tinha mudado de espontânea para obrigatória, quando as conversas tinham se estreitado de conexão genuína para coordenação logística. Encontrei-me a descrever padrões que eu não tinha reconhecido conscientemente até ser forçada a articular, luz em voz alta. Diogo tinha parado de perguntar sobre o meu trabalho em algum momento no ano passado. Percebi, enquanto falava sobre as nossas noites típicas, que ele costumava fazer perguntas detalhadas sobre os meus projetos e clientes, lembrava-se de nomes e acompanhava situações que eu tinha mencionado dias antes. Mas gradualmente essas perguntas tinham parado, substituídas por inquéritos vagos que exigiam apenas uma resposta mínima. Durante o jantar, ele tinha começado a usar o telemóvel com mais frequência, a atenção dele dividida de maneiras que faziam a conversa parecer uma interrupção em vez de uma conexão. Quando eu tentava envolvê-lo em discussões sobre algo além da logística doméstica, ele ficava irritável, arranjando discussões sobre pequenas coisas como se estivesse à procura de razões para ficar aborrecido comigo. A Dr. Mera Santos acenou com a cabeça enquanto eu descrevia estas mudanças, explicando que os casos extraconjugais emocionais seguiam frequentemente este padrão. O cônjuge infiel começa a reescrever a história do casamento na sua mente, a colocar retroativamente o parceiro como inadequado para justificar a atração a desenvolver-se noutro lugar. Pequenas irritações são magnificadas em incompatibilidades fundamentais. Desafios normais de relacionamento são reformulados como prova de que o casamento nunca esteve realmente a funcionar. Era um processo psicológico que permitia ao parceiro traidor sentir menos culpa pelas suas escolhas, dizer a si mesmo que não estava realmente a fazer nada de errado porque o relacionamento já estava quebrado. Ouvir o meu casamento ser dissecado tão clinicamente era doloroso. Cada padrão que a Dr. Mera Santos identificava parecia confirmação de falhas que eu tinha estado demasiado perto para ver claramente. Mas também me deu clareza e linguagem para experiências que eu tinha desconsiderado como evolução normal do relacionamento. Eu tinha dito a mim mesma que os casamentos naturalmente ficavam mais silenciosos com o tempo,
que a intensidade dos primeiros anos se desvanecia para algo mais estável e menos exigente. Mas o que eu estava realmente a experimentar era Diogo a desconectar-se sistematicamente de mim, emocionalmente, enquanto construía conexão com outra pessoa. Beatriz gravou toda a nossa sessão de preparação e mandou transcrever, criando um documento que guiaria o meu testemunho quando eu fosse para a bancada das testemunhas. Ela explicou que, sob pressão no tribunal, com Diogo sentado em frente a mim e o advogado dele a fazer perguntas desafiadoras, seria fácil ficar nervosa ou esquecer detalhes importantes. Ter esta narrativa estruturada ajudaria-me a manter o foco e garantiria que eu apresentasse a história de forma coerente e convincente. Passamos horas a analisar potenciais perguntas que o advogado de Diogo poderia fazer, a praticar respostas que eram honestas, mas estratégicas, que reconheciam complicações sem minar a minha posição. A doutora Vera Santos treinou-me para manter a compostura se o interrogatório se tornasse agressivo ou se fossem feitas tentativas para me pintar como vingativa ou instável. Quando saí do escritório de Beatriz no final da tarde de sexta-feira, senti-me tão preparada quanto poderia estar, embora o nó de ansiedade no meu estômago não tivesse afrouxado. Naquele fim de semana, o advogado de Diogo apresentou a sua contrapetição, e Beatriz reencaminhou-a para mim no sábado de manhã com uma breve nota a dizer que precisávamos de a discutir. Li o documento legal na minha cozinha com café que ficou frio enquanto absorvia o que eles estavam a tentar argumentar. De acordo com a versão dos eventos de Diogo, eu tinha reagido exageradamente a uma conversa de jantar inofensiva, interpretando mal a oferta compassiva de Catarina para nos ajudar a ter filhos como algum tipo de crueldade calculada. A petição alegava que Diogo tinha ficado chocado com a minha resposta extrema, que ele estava a tentar processar a proposta inesperada de Catarina quando eu sorri e lhe disse para seguir o seu coração, o que ele tinha interpretado como a minha bênção para considerar todas as opções para o nosso futuro. Eles estavam a tentar reformular a noite inteira, transformando a humilhação deliberada de Catarina em generosidade mal interpretada, transformando a falha de Diogo em me defender em confusão em vez de cumplicidade. A petição incluía referências de caráter de colegas de Diogo a descrever-lo como um marido dedicado que falava frequentemente com carinho da sua esposa. Incluía o testemunho dos pais dele, a declarar que nunca tinham testemunhado qualquer comportamento inapropriado entre Diogo e Catarina, que o filho deles tinha mencionado reconectar com uma velha amiga, mas nada que sugerisse interesse romântico. Ler a versão deles da realidade fez as minhas mãos tremerem com uma raiva tão intensa que tive de pousar as páginas e afastar-me antes de conseguir terminar. Eles estavam a tentar manipular-me psicologicamente através de documentação legal, a tentar fazer-me questionar as minhas próprias percepções e reações, a sugerir que eu era ou delirante ou vingativa na minha interpretação de eventos que tinham sido cristalinos na sua crueldade. O facto de Diogo estar disposto a assinar o seu nome nesta narrativa, a alegar oficialmente que a oferta de Catarina tinha sido compassiva em vez de calculada, disse-me mais sobre o caráter dele do que 14 anos de casamento alguma vez o tinham feito. Liguei para Beatriz e ela acalmou a raiva que girava no meu peito. Ela explicou que isto era, na verdade, útil para o nosso caso, que a decisão deles de confiar na manipulação psicológica, em vez de provas, era um erro estratégico. Tínhamos mensagens de texto a provar que Diogo e Catarina tinham estado a planear o futuro juntos durante meses. Tínhamos a fotografia de Sofia a mostrar intimidade física entre eles. Tínhamos as próprias publicações de Catarina nas redes sociais a sugerir que ela se via como a parceira de direito que Diogo merecia. O advogado de Diogo tinha aparentemente subestimado tanto a documentação que eu tinha recolhido quanto a capacidade da juíza de ver através da manipulação óbvia. Segunda-feira trouxe um desenvolvimento inesperado. Recebi uma chamada de um número desconhecido no final da tarde.
e atendi hesitantemente, meio à espera de outra tentativa da família ou amigos de Diogo de me contactar. Em vez disso, a mulher do outro lado identificou-se como Vânia Moreira, explicando que tinha sido colega de quarto de Catarina na faculdade e tinha permanecido amiga dela até há cerca de 2 anos. Ela disse que tinha ouvido falar da situação através de conexões mútuas, que as notícias do divórcio e da ordem de restrição se tinham espalhado pelo seu círculo social alargado e ela precisava de me contar algo importante sobre o histórico de Catarina. Vânia explicou que o que Catarina me tinha feito não era um lapso de julgamento isolado, mas parte de um padrão que ela tinha observado ao longo de anos de amizade. Na faculdade, Catarina tinha se dirigido ao namorado de uma amiga, primeiro fazendo amizade com a namorada, ganhando a confiança dela e aprendendo detalhes íntimos sobre o relacionamento delas. Depois, Catarina tinha minado sistematicamente esse relacionamento enquanto se posicionava como a amiga solidária que realmente entendia o que o namorado precisava. A manipulação tinha sido tão sutil que, quando a namorada percebeu o que estava a acontecer, o namorado já a tinha deixado por Catarina. Essa relação durou exatamente 3 meses antes de Catarina se aborrecer e seguir em frente para outra pessoa, deixando destruição no seu rastro sem aparente remorso. Vânia disse que tinha terminado a amizade delas por causa desse incidente, enojada pela crueldade calculada de Catarina e pela completa incapacidade dela de assumir a responsabilidade pelo dano que causava. Mas ela tinha observado à distância, enquanto Catarina repetia variações deste padrão ao longo dos anos seguintes, sempre avisar homens em relacionamentos estabelecidos, sempre a enquadrar-se como a oferecer algo que o parceiro atual deles não podia fornecer, sempre a apresentar a sua interferência como de alguma forma nobre ou compassiva em vez de predatória. Ouvi o relato de Vânia com crescente reconhecimento de quão perfeitamente descrevia o que Catarina me tinha feito. O convite para jantar que Diogo tinha apresentado como maduro e confiante tinha sido, na verdade, a jogada de abertura de Catarina. A forma dela de avaliar as vulnerabilidades no nosso casamento que ela poderia mais tarde explorar. A proposta dela sobre dar um bebê a Diogo não tinha sido crueldade espontânea, mas estratégia calculada concebida para se posicionar como a solução para problemas que ela tinha ajudado a criar ao encorajar a insatisfação de Diogo com a nossa vida sem filhos. Vânia ofereceu-se para fornecer uma declaração escrita sobre o padrão de comportamento de Catarina, ou até mesmo para testemunhar pessoalmente se isso ajudasse o meu caso. Imediatamente a conectei a Beatriz, sabendo que ter uma testemunha que pudesse falar sobre o histórico de Catarina devastaria qualquer argumento de que a proposta de jantar dela tinha sido inocente ou bem-intencionada. Esta não era generosidade mal interpretada. Era manipulação praticada por alguém que tinha refinado a sua técnica ao longo de anos a visar relacionamentos vulneráveis. Na noite anterior à audição, o sono era impossível. Andei pela minha casa às 3 da manhã, incapaz de acalmar a minha mente o suficiente para dormir. A audição estava marcada para as 9, a apenas 6 horas de distância, e os meus pensamentos continuavam a girar em torno de tudo o que poderia correr mal. Cada forma possível de o advogado de Diogo poder distorcer a narrativa ou fazer-me parecer irracional. Toquei nas paredes enquanto me movia por quartos que continham 14 anos de memórias, algumas bonitas e algumas dolorosas. Todas elas agora a pertencer a uma versão da minha vida que estava a terminar, quer eu estivesse pronta ou não. Fiquei na cozinha onde Catarina tinha entregue a sua proposta e tentei lembrar-me exatamente como me tinha sentido naquele momento. Tentei agarrar-me à clareza da raiva e da traição que tinha impulsionado todas as decisões desde então. Eu precisaria dessa clareza amanhã, quando confrontasse Diogo no tribunal, quando o advogado dele tentasse fazer-me duvidar das minhas próprias percepções e reações. Fiz chá que não bebi e observei o céu a clarear gradualmente pela janela.
E quando o meu alarme tocou às 6, eu tinha estado acordada tanto tempo que o som parecia quase irrelevante. Vesti o mesmo fato azul marinho que tinha usado para o escritório de Beatriz. Armadura que me fazia parecer calma e profissional, embora as minhas mãos tremiam enquanto apertava os botões. Cheguei ao tribunal 40 minutos mais cedo e sentei-me no meu carro a ensaiar o testemunho que tinha praticado com a doutora Meira Santos, lembrando-me de respirar firmemente e manter a compostura, independentemente das perguntas que fossem feitas ou das versões da realidade que fossem apresentadas. A sala de audiências era mais pequena do que eu tinha imaginado, mais parecida com uma sala de conferências do que com os espaços dramáticos que eu tinha visto em programas de televisão e filmes. Não havia caixa de júri, nenhuma grande bancada de juiz, apenas uma sala de audiências prática com iluminação fluorescente que fazia tudo parecer ligeiramente desbotado e institucional. Diogo já estava lá quando Beatriz e eu entramos, sentado no lado oposto com o seu advogado, um homem chamado Ricardo Mendes, que tinha reputação de táticas agressivas em casos de direito da família. Diogo parecia péssimo. O fato dele estava amarrotado, o rosto abatido com olheiras que sugeriam que ele tinha dormido tão mal quanto eu. Quando os nossos olhos se encontraram do outro lado da sala, ele desviou o olhar rapidamente, e eu senti uma estranha mistura de satisfação e tristeza ao vê-lo reduzido a este estado. Parte de mim tinha amado este homem durante 14 anos. Essa parte ainda existia em algum lugar dentro de mim, a lamentar a perda, mesmo enquanto o resto de mim permanecia focado em vencer a batalha para a qual ele nos tinha forçado. A juíza doutor Meira Fátima Silva entrou e todos nos levantamos. A formalidade do gesto a parecer estranhamente teatral, dada a natureza íntima do que estávamos prestes a discutir. Ela era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelo grisalho, puxado para trás, num coque prático, e uma expressão que sugeria que ela tinha presidido a inúmeras variações de disfunção conjugal e estava completamente pouco impressionada pela maioria delas. Ela reviu as petições silenciosamente por vários minutos enquanto esperávamos. O único som na sala era o suave farfalhar de papéis e o zumbido do sistema de ventilação. Beatriz apresentou o nosso caso primeiro, construindo a narrativa metodicamente desde a reconexão inicial de Diogo e Catarina até o jantar que tinha posto fim ao nosso casamento. Ela submeteu as mensagens de texto entre eles como prova, lendo excertos selecionados em voz alta que tornavam o caso emocional inegável. Observei o rosto de Diogo a ficar progressivamente mais branco à medida que as suas conversas privadas eram expostas em procedimentos legais, a sua versão cuidadosamente construída de amizade inocente a desmoronar-se sob o peso das suas próprias palavras escritas. Quando Beatriz me chamou para testemunhar, caminhei para a bancada das testemunhas com a minha narrativa preparada clara na minha mente. Descrevi o jantar com detalhes cuidadosos, explicando como Catarina tinha entregado a sua proposta com crueldade calculada, como Diogo não me tinha defendido ou calado a oferta grotesca imediatamente. Falei sobre o meu historial médico com endometriose, sobre os tratamentos e cirurgias e a dor que tínhamos supostamente partilhado pela nossa falta de filhos. Expliquei o quão devastador tinha sido descobrir que Diogo tinha andado a discutir esta dor privada com Catarina, usando-a como justificação para perseguir um relacionamento com ela nas minhas costas. A minha voz permaneceu firme durante todo o testemunho, e eu vi a expressão da juíza Silva mudar de avaliação neutra para algo que parecia simpatia enquanto eu descrevia o que tinha acontecido naquela mesa. Quando Beatriz perguntou como eu tinha respondido à proposta de Catarina, expliquei que tinha dito a Diogo para seguir o seu coração, que tinha escolhido a calma em vez do confronto, porque perder o controle lhes teria dado exatamente a reação que eles queriam. A juíza fez uma nota no seu bloco, e eu soube que esse detalhe tinha atingido o alvo da forma que Beatriz pretendia, demonstrando que a minha compostura tinha sido estratégica, em vez de indicativa de aceitação.
O advogado de Diogo contra-interrogou-me com perguntas concebidas para me pintar como vingativa e exagerada na reação. Mas Beatriz tinha me preparado bem para cada linha de ataque. Quando Ricardo sugeriu que eu tinha interpretado mal a oferta de Catarina como maliciosa, quando era na verdade compassiva, apontei calmamente que oferecer-se para gerar o filho do marido de outra mulher não era compaixão por nenhuma definição razoável. Quando ele implicou que eu estava a usar a ordem de restrição como uma arma tática nos procedimentos de divórcio, expliquei que uma mulher que acabara de ser humilhada sobre a sua infertilidade na sua própria casa tinha todo o direito de se proteger de mais contato com as pessoas que tinham infligido esse dano. Depois, Diogo foi para a bancada das testemunhas e observei o seu advogado a tentar salvar uma narrativa que já estava a desmoronar-se. Diogo testemunhou que a oferta de Catarina tinha sido inapropriada, mas não maliciosa, que ele tinha ficado chocado em silêncio em vez de cúmplice na minha humilhação. Ele alegou que as mensagens de texto foram tiradas do contexto, que ele tinha estado a desabafar frustrações com uma velha amiga, mas nunca considerou seriamente deixar-me por ela. A voz dele carregava uma nota de inocência ofendida que poderia ter sido convincente se não fosse pela prova documentada a contradizer quase tudo o que ele disse. A juíza Silva perguntou-lhe diretamente por que é que ele não tinha imediatamente calado a proposta de Catarina no jantar. Diogo tropeçou numa resposta sobre ter sido apanhado desprevenido e não querer fazer uma cena, a explicação dele a soar fraca até aos meus ouvidos. A juíza perguntou então por que é que ele tinha estado a encontrar-se secretamente com Catarina durante meses, se a amizade deles era tão inocente quanto ele alegava. Diogo disse que não tinha pensado nisso como segredo, apenas privado, porque sabia que eu estava desconfortável com os seus relacionamentos passados. A contradição era óbvia. Se a amizade era inocente, por que é que o meu desconforto exigiria privacidade em vez de transparência? O testemunho dele deteriorou-se ainda mais sob interrogatório contínuo, contradições a acumularem-se enquanto ele tentava manter uma aparência de inocência, enquanto a prova mostrava padrões claros de comportamento de caso emocional. Observei-o a lutar e senti algo que eu não tinha esperado. Não satisfação ou vingança, mas uma sensação oca de desperdício. Este homem, com quem eu tinha passado 14 anos, estava disposto a mentir sob juramento, em vez de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. E essa realidade parecia pior do que a própria traição. Durante um recesso, enquanto Beatriz estava a rever notas e Diogo estava a conferir com o seu advogado em tons sussurrados e urgentes, Catarina cometeu o erro catastrófico de aparecer. Vi-a entrar na galeria pelas portas da sala de audiências, a usar um vestido que parecia deliberadamente provocador para um procedimento legal e uma expressão de retidão desafiadora que sugeria que ela acreditava ser a heroína em vez da vilã nesta história. O tribunal retomou e estávamos a meio de um testemunho adicional quando Catarina aparentemente não conseguiu conter-se por mais tempo. Ela levantou-se na galeria e começou a gritar sobre como eu estava a punir Diogo por querer uma família. Como eu estava a usar a minha infertilidade como arma para me fazer de vítima, como ela só tinha estado a tentar ajudar-nos a encontrar uma solução para os nossos problemas. A voz dela subiu a cada acusação. O rosto dela corado com indignação, que sugeria que ela acreditava genuinamente na sua própria narrativa. O martelo da juíza Silva desceu com um estalo que silenciou a sala de audiências instantaneamente. A voz da juíza Silva cortou a tirada de Catarina com a autoridade de alguém que tinha passado décadas a gerir interrupções no tribunal e tinha esgotado toda a paciência para explosões dramáticas.
Ela disse a Catarina numa linguagem que não deixava margem para interpretação que esta audição não era sobre planeamento familiar ou direitos reprodutivos ou quaisquer outras justificações que Catarina estava a tentar construir. Isto era sobre respeito e crueldade, e um homem que tinha permitido que a sua esposa fosse publicamente humilhada na sua própria casa por alguém com quem ele tinha estado a conduzir um caso emocional durante meses. O rosto de Catarina transformou-se de retidão indignada para choque, enquanto a juíza Silva continuava a falar. A juíza estendeu a ordem de restrição para incluir Catarina, proibindo-a de contactar quer Diogo por um período mínimo de 6 meses. Catarina começou a protestar, e 2 seguranças moveram-se em direção à posição dela na galeria com expressões que sugeriam que não tolerariam mais perturbação. Ela foi escoltada para fora da sala de audiências, ainda a tentar explicar-se, a voz dela a desvanecer-se enquanto as portas se fechavam atrás dela. Observei Diogo fechar os olhos enquanto Catarina era removida, e naquele gesto vi o peso total do erro dele finalmente a cair. A falta catastrófica de autoconsciência da ex-namorada dele tinha acabado de destruir qualquer simpatia remanescente que uma juíza pudesse ter pela posição dele. Beatriz encontrou o meu olhar e deu o menor sorriso, um breve reconhecimento de que tínhamos acabado de testemunhar a oposição a demolir o seu próprio caso de forma mais eficaz do que qualquer argumento que pudéssemos ter feito. A juíza Silva fez um breve recesso para rever as provas uma última vez antes de proferir a sua decisão. Sentei-me no corredor com Beatriz, nenhuma de nós a falar, ambas a entender que o resultado já não estava em dúvida. 20 minutos depois, fomos chamados de volta para a sala de audiências e a juíza Silva entregou a sua decisão com uma eficiência que sugeria que ela não via razão para prolongar os procedimentos quando as provas eram tão claras. Ela estendeu a ordem de restrição por 6 meses. Concedeu-me o uso exclusivo da casa conjugal com base em documentação a provar que tinha sido comprada principalmente com a minha herança e melhorada com os meus rendimentos. Ela ditou uma divisão preliminar de bens que me favorecia fortemente, reconhecendo as minhas contribuições financeiras e o padrão de engano em que Diogo tinha estado envolvido enquanto construía o seu relacionamento com Catarina. Na bancada, ela declarou que, embora os casos emocionais não fossem legalmente equivalentes a adultério físico no nosso estado, as provas mostravam um padrão sustentado de engano e desrespeito que tinha criado um ambiente emocionalmente inseguro, justificando a ordem protetora. A juíza Silva notou especificamente que a minha decisão de responder calmamente no jantar, em vez de com violência ou colapso emocional, demonstrou contenção em vez de aceitação. Ela disse: as suas ações legais subsequentes foram apropriadas para autoproteção em vez de reação exagerada vingativa, uma caracterização que validou tudo o que eu tinha estado a tentar articular desde aquela sexta-feira à noite. O advogado de Diogo tentou objetar, mas a juíza cortou-o, dizendo que as provas falavam com clareza suficiente para que ela não tivesse interesse em relitigar padrões básicos de decência humana no casamento. Ao sair daquele tribunal, senti-me fisicamente mais leve, como se algum peso que eu tinha estado a carregar durante meses tivesse finalmente sido levantado dos meus ombros. Não porque eu tinha ganho num sentido mesquinho e competitivo, mas porque um terceiro neutro tinha examinado todas as provas e confirmado que eu não estava louca, nem hipersensível, nem vingativa. Eu tinha sido genuinamente traída. Eu tinha respondido apropriadamente, e o sistema legal reconheceu essa verdade fundamental. Os meses que se seguiram foram consumidos por negociações de acordo que o advogado de Diogo continuava a tentar reabrir, apesar de não ter alavancagem para justificar melhores termos. Beatriz tinha construído um caso hermético e cada peça de prova que tínhamos submetido estava documentada e verificável de forma independente.
Diogo fez várias tentativas para me contactar através de intermediários, a enviar mensagens através de amigos mútuos e membros da família, a escrever cartas que chegavam ao escritório de Beatriz, a expressar arrependimento e a pedir oportunidades para se explicar. As cartas seguiam todas padrões semelhantes. Diogo alegava que nunca tinha tido a intenção de me magoar, que Catarina o tinha manipulado para acreditar que a conexão deles era algo mais significativo do que realmente era, que ele percebia agora que tinha cometido erros catastróficos de julgamento. Mas as mensagens de texto que tínhamos submetido como prova contavam uma história diferente. As conversas dele com Catarina tinham começado meses antes do jantar e tinham progredido sistematicamente de reminiscência nostálgica para interesse romântico, para planeamento explícito de um futuro juntos. Quer ele tivesse ou não a intenção de agir de acordo com esses planos, tornou-se irrelevante, uma vez que ele falhou em me defender quando Catarina usou a nossa dor privada e humilhação pública como arma. O acordo final chegou 4 meses após o arquivamento inicial. Eu mantive a casa, a maioria dos nossos bens conjuntos com base em prova documentada das minhas contribuições financeiras e algo muito mais valioso do que qualquer posse material. Eu mantive a minha dignidade e o meu sentido de eu intactos, recusando-me a ser diminuída pela traição ou derrotada pelo processo de me extrair de um casamento que se tinha tornado tóxico. Diogo saiu com os seus pertences pessoais, os seus crescentes arrependimentos e danos à reputação que o seguiram através dos nossos círculos profissionais e sociais, partilhados de maneiras que provavelmente lhe custaram mais do que qualquer acordo financeiro. Ouvi através de conhecidos mútuos que Diogo e Catarina tentaram prosseguir o relacionamento que tinham estado a planear durante aqueles meses de encontros secretos e trocas de mensagens de texto. A realidade da conexão deles aparentemente não conseguiu sustentar a fantasia que tinham construído, enquanto permanecia proibida e hipotética. O relacionamento deles durou aproximadamente 6 semanas após o divórcio ser finalizado, antes de colapsar sob o peso de problemas reais de compatibilidade e expectativas não satisfeitas, provando que o que eles tinham partilhado era paixão em vez da conexão profunda que Catarina tinha posicionado como tal durante a sua proposta na mesa de jantar. Na sequência do divórcio, concentrei energia em reconstruir relacionamentos que tinham atrofiado durante a lenta deterioração do meu casamento. Sofia e eu passamos tempo juntas, de maneiras que não tínhamos conseguido desde antes do meu casamento. E ela disse-me honestamente que me tinha visto encolher ao longo dos anos com Diogo. Eu tinha me tornado progressivamente mais quieta e mais complacente, a perder partes da minha personalidade e interesse para manter a paz num relacionamento que nunca foi realmente pacífico, apenas progressivamente silencioso, à medida que parávamos de comunicar sobre qualquer coisa que importasse. A minha amiga da faculdade, Raquel, organizou um jantar com o nosso velho grupo de amigas. Mulheres de quem eu tinha me afastado gradualmente à medida que colocava mais energia no meu casamento e menos em amizades que tinham sido centrais para minha identidade. Elas acolheram-me de volta sem julgamento ou perguntas extensivas sobre o que tinha acontecido, aceitando o meu regresso ao círculo delas como natural, em vez de me tratarem como alguém danificada que precisava de manuseamento cuidadoso. Falamos sobre o divórcio, mas também sobre carreiras e planos de viagem e projetos criativos. E eu percebi o quanto tinha me isolado ao fazer do meu casamento o princípio organizador central de toda a minha vida. O meu relacionamento com a família de Diogo permaneceu complicado de maneiras que eu escolhi não resolver. Emília enviou um cartão vários meses depois de o divórcio ser finalizado, a pedir desculpa pela sua reação inicial e a expressar esperança de que eu pudesse eventualmente perdoar Diogo, mesmo que a reconciliação fosse impossível.
Respondi a agradecer-lhe pelo pedido de desculpa, mas a explicar claramente que o perdão da minha parte não criava qualquer obrigação para contacto contínuo. Desejei a Diogo o melhor na reconstrução da sua vida, mas não tinha interesse em manter relacionamentos com os membros da família dele no futuro. A narrativa pública de Catarina desmoronou-se espetacularmente de maneiras que observei à distância sem envolvimento direto. O testemunho de Vânia sobre o padrão histórico de Catarina de visar homens em relacionamentos estabelecidos tinha sido submetido como parte dos nossos procedimentos judiciais. E de alguma forma excertos desse testemunho começaram a circular pela nossa rede social alargada. Pessoas que inicialmente se tinham sentido simpáticas em relação às publicações de Catarina nas redes sociais sobre seguir o teu coração e conexão autêntica, começaram a questionar se ela tinha deliberadamente orquestrado a destruição do meu casamento em vez de tropeçar numa situação infeliz. Vários conhecidos mútuos contactaram-me para me dizerem que tinham se distanciado de Catarina depois de saberem o contexto completo do que tinha acontecido naquele jantar. Catarina publicou uma longa explicação defensiva, a alegar que só tinha estado a tentar ajudar Diogo a aceder à vida familiar que ele merecia. Mas a secção de comentários tornou-se hostil, pois as pessoas apontaram que oferecer-se para gerar o filho do marido de outra mulher representava sabotagem em vez de assistência. Ela acabou por apagar todas as suas contas nas redes sociais depois de alguém ter criado um fio de discussão detalhado a documentar o histórico dela de perseguir homens indisponíveis. E ouvi dizer que ela tinha se mudado para uma cidade diferente para escapar às consequências sociais das suas escolhas. Não senti particular satisfação ao testemunhar a destruição social de Catarina. Apenas um reconhecimento sombrio de que as ações acabam por gerar consequências e ela estava finalmente a experimentar os resultados naturais do comportamento em que aparentemente se tinha envolvido durante anos sem enfrentar responsabilidade significativa. Agora, sento-me na minha casa, verdadeiramente e completamente minha em todos os sentidos que importam. E o silêncio que preenche estes quartos parece pacífico em vez de solitário. Eu redecoração devagar e deliberadamente a substituir mobília que carregava demasiadas memórias de Diogo, a pintar paredes em cores que escolhi sem compromisso ou consideração pelas preferências de mais ninguém. O quarto onde eu chorei uma vez sobre tratamentos de infertilidade foi transformado num santuário pessoal decorado em tons que acalmam em vez de lembrar. A sala de jantar onde Catarina entregou a sua proposta venenosa foi completamente reimaginada. Nova mesa, cadeiras estofadas novamente, iluminação diferente que muda toda a atmosfera do espaço. Eu reclamei-a daquela memória e agora organizo jantares que parecem alegres em vez de performativos. Refeições onde o riso vem facilmente e a conversa flui naturalmente entre pessoas que genuinamente se importam umas com as outras. Às vezes, penso naquele jantar com algo que se aproxima da gratidão, por mais estranho que pareça. Catarina pensou que estava a oferecer a Diogo algo que eu não podia fornecer. Mas o que ela realmente me deu foi clareza perfeita sobre exatamente com quem eu tinha casado e o que ele estava disposto a tolerar. Diogo pensou que a minha resposta calma significava aceitação e permissão, mas era na verdade uma declaração de guerra que ele falhou em reconhecer até ter perdido tudo o que importava. O elemento mais doce da minha vitória não foi o acordo financeiro ou manter a casa, embora ambos trouxessem satisfação. Foi observar Diogo a perceber demasiado tarde que ele tinha trocado 14 anos de parceria genuína com alguém que o amava por uma fantasia que colapsou imediatamente ao contato com a realidade. Eu aprendi que seguir o teu coração continua a ser um excelente conselho, mas apenas quando o teu coração mantém a conexão com o cérebro funcional. Diogo seguiu o seu coração diretamente para o desastre. Eu segui o meu para a liberdade, mas só depois de garantir que estava a pensar claramente sobre as consequências e implicações a longo prazo. Essa distinção
transformou-me de potencial vítima em alguém que emergiu da traição mais forte e mais certa sobre o que mereço e aceitarei em relacionamentos daqui para frente. Se esta história de justiça estratégica e poder recuperado te fez agarrar o assento, carrega no like agora mesmo. A minha parte favorita foi quando Isabel disse calmamente a Diogo para seguir o seu coração naquela mesa de jantar, sabendo que já tinha declarado guerra. Qual foi o teu momento favorito nesta história de vingança? Deixa os teus pensamentos nos comentários abaixo. Anseias por mais histórias de traição, vingança e justiça doce? Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes outra história poderosa como esta.